Boa noite. No tema da semana trazemos a debate o balanço da sessão legislativa que chega agora ao fim e em menos de um mês e meio os trabalhos parlamentares ficaram marcados essencialmente pela discussão e votação quer do programa de governo, quer também do orçamento para este ano. E para este debate juntamos os representantes dos 4 maiores partidos com assento parlamentar e por isso são meus convidados Bruno Melinho do PSD, Marta Freitas do PS, Miguel Castro do Chega e Élvio Sousa do JPP. A todos, boa noite. Já vamos abordar, é um próximo segmento que vamos abordar, que é o futuro, como é que será as negociações e o diálogo. Élvio Sousa, logo no início fizeram este acordo com o PS para encontrar uma alternativa, não deu resultado, mas depois deste tempo e olhando com uma certa distância, foi uma má decisão que o JPP tomou fazer este acordo, digamos assim, com o PS. Muito bem. Antes de mais, já lhe respondo diretamente. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, todos os telespectadores e os colegas aqui de painel e os nossos imigrantes da diáspora dos 4 cantos do mundo que acompanham estes debates, estes programas com muita saudade. Uma palavra especial para todos eles. Bom, má ou boa decisão. Toda a tentativa de mudar o mundo é boa. Eu não escolhi protagonistas, não podia ser o PSD, que já está quase há 50 anos viciado. Essa é a primeira razão. Teria que ser com outro partido ou com outros. Não foi uma coligação, foi uma plataforma de entendimento que foi tornada pública. Toda a letra escrita está disponível no mesmo dia no site da Transparência e pergunto onde é que está o acordo com o CDS e com o PSD, que eu já perguntei, disseram que estava no site, eu não vi lá nada, nem faço tensões de ir lá rever, porque acho que se fossem transparentes já os tinham revelado. Bom, eu quero recordar o seguinte, nos Açores, em 2020, 24 anos de Partido Socialista, foi indigitado o segundo maior partido da oposição, o PSD, não foi o PS. Isto serve de exemplo para estes senhores que muitas vezes dizem que é uma coisa errada e que o partido que mais votado é que deve governar. Voltamos ao parlamentarismo, para não buscar o exemplo da República. Mas, em 2020, 24 anos depois do Partido Socialista, José Manuel Bolieiro foi indigitado presidente do governo e com o apoio do CDS, do Partido Popular Monárquico, se não estou em erro, do Chega e da Iniciativa Liberal. Portanto, isto aconteceu. E uma das coisas que aconteceu foi baixar o IVA dos 22% para os 16%. Trouxe outra programática, outra política programática, outros temas. Bom, aqui na Madeira, regressando ao pós-26 de maio, houve uma pressa excessiva do representante da República à pressa, sem esperar pela homologação dos resultados, que impediu que nós tivéssemos alguma calma para poder conversar, inclusivamente com o Chega, por exemplo, que não houve, porque o Partido Socialista tinha as suas condições, nós tínhamos as nossas e a seu tempo, depois as coisas vão aclarar. Mas eu quero que as pessoas percebam que não foi um casamento com o Partido Socialista, foi uma tentativa no Parlamento. O colchão não chegou a chegar, ninguém aqueceu o colchão. Os senhores cá já vinham aquecidos de trás com o CDS, já tinham a cama pronta. Portanto, aquilo nem sequer deu espaço para nada. Bom, e era a primeira vez em quase 50 anos de pôr o PSD na lista de espera, pôr na oposição. Ora, eu ia tentar fazer governo com quem? Sozinho, com 9 deputados. Nós não conseguíamos. Nós tínhamos que tentar com os outros partidos. Havia um cenário de hoje, que era nós avançarmos sozinhos. Havia cenário. E eu digo sinceramente que eu recuei desse cenário até por uma certa fuga ao protagonismo. Digo sinceramente aqui pela primeira vez. Se calhar devia tê-lo tentado. Bom, mas aqui reconheço essa falha. Se calhar os telespectadores um dia irão me perdoar por não ter avançado sozinho do que andar com apêndices. Bom, mas vamos lá ver o seguinte. Então, o representante... Não é opção. As opções nós temos sempre que tentar mudar. O PSD está naquela de criticar quando teve um exemplo do seu partido nos Açores que fez governo com aquilo que eles próprios criticam. Não se enxergam aqui mesmo dentro da própria ultraperiferia. Bom, não foi má
ou boa. A melhor opção era mudar. E para mudar tinha que ser com o Partido Socialista e com os outros partidos. Que não se quiseram juntar. Que não se quiseram juntar. E aqui a responsabilidade, o exemplo do Chega, que o Chega teve quietinho no seu sossego, aqui a responsabilidade foi do PAN, da Iniciativa Liberal, e do CDS, se quisessem tentar. Porque o que estava aqui em causa era um outro governo, então, um outro programa. E mais, e não esqueçamos que nós tínhamos um programa de governo que até o PSD se deu ao direito de ir lá buscar, inventou, que ia lá buscar, nem sequer falou connosco, foi buscar 200 e tal iniciativas, e veja, chegar ao cúmulo de ter 3 artigos, 3 não, foram 4 inclusivamente, aprovados no Orçamento de 2021, e estamos a falar de artigos de uma lei regional, e não cumpriram esse articulado. Não cumpriram uma lei, iriam cumprir um programa de governo. Bom, e está tudo em causa. Porquê é que nós não nos juntamos à reunião? Isso foi dito. Primeiro, há pessoas que carecem de confiança, mas tirando a pessoalização, isto não é pessoalização, mas não tem palavra, isso é verdade. Miguel Albuquerque não tem palavra, ponto. Está agarrado à imunidade, não larga o osso, como costuma dizer. Mas para concluir, nós fizemos uma conta-proposta, não sei se revelaram assim, mas deviam ser sérios e revelar. A conta-proposta, sim, podemos conversar qual é o problema, mas conversamos num espaço em que os senhores queiram estabelecer como neutros, com a presença do Presidente do Governo. O Presidente do Governo estava nessas conversas? Não ouvi. Estava nessas conversas, viu? Eu dispensei o Não, dispensou, a dispensa tem um poder enorme, mas ele tinha que lá estar. Porque António Costa, quando liderou, quando negociou, ele estava lá, Bolieiro liderou. Aqui, com todo o respeito, vão buscar fiéis escudeiros para fazer de conta, e o Presidente do Governo está no seu bem-estar e os outros a tratar da vidinha. Isso foi proposta, espaço alternativo e com toda a Comissão Política do JP. Tudo aberto, nada às escondidas. Os madeirenses têm que saber tudo o que foi falado lá dentro. Isto chama-se transparência. Chama-se verdade. Conversas nas costas dos madeirenses, nem pensar. Foi essas as razões, objetivamente. Elvis Sousa, podemos estar a caminhar para a normalização ou está longe de ser atingida essa normalização, olhando para o futuro e de como é que será a postura dos vários partidos nas próximas semanas? Eu creio que sim, porque o parlamentarismo, aliás, eu sempre usei isso, que é o parlamentarismo a funcionar, seja para a eleição do cargo de presidência da Assembleia, seja a nível da composição do governo. Dei aqui o exemplo de José Manuel Bolieiro dos Açores, que foi buscar um modelo exatamente idêntico àquele que o PSD e o CDS criticam, e eu faço aqui um reparo. Sim, mas eu faço aqui um reparo ao deputado Bruno, porque a aritmética aí não foi o forte. Não foi o forte. 20 deputados, mais 2 do CDS, que foi contactado, e do PAN, que foi contactado, só a Iniciativa Liberal é que se pôs fora, muito antes de saber da coisa. Portanto, as suas contas estão erradas. Está a 24. 23. 20 mais 2 mais 1 dá 23, acho. Não, está-se a esquecer. 20 mais 2, e tenho que perder tempo com isto, mas enfim, vou ensinar um bocadinho. Está certo? Então, 20 mais 2 CDS, mais 1 da Iniciativa Liberal e mais 1 do PAN, dá 24. A Iniciativa Liberal, após ser... Espera, deixa-me terminar. Eu vou fazer o reparo, tem que ser feito. A Iniciativa Liberal, a verdade acima de tudo, depois de ter feito... Mas não assume. A Iniciativa Liberal, depois de nós tornarmos pública, que disse que não queria uma coisa, não quer outra. Por isso estão sozinhos e ternos, que sejam felizes. Bom, vamos lá ver outra questão. O futuro é isso. O futuro é trazer a importância, acho que das questões mais importantes agora para os madeirenses, que já estão fartos de eleições, isso é verdade, é resolver, ter um plano emergencial para a habitação. É uma lástima. Todas as semanas nós contactamos casos. É preciso apoiar as rendas jovens. É preciso deitar a mão às famílias que estão desesperadas. Segundo aspecto, é preciso construir habitação pública. Construir, isso tem que ser... Eu sou o primeiro a assinar, venha do PSD, venha de onde seja, porque aqui não há partidaritos. Isto deve ser
constituída um plano emergencial para este aspecto. E o outro é a redução do custo de vida. Foi dado há poucos exemplos aqui pelo deputado Bruno. Eu refresco a memória, porque parece que o PSD agora virou de lobo, virou cordeiro de um dia para o outro. Cuidado com os falsos profetas que vêm vestidos, como diz a Bíblia, como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Continuam com a mesma raça, entre aspas. Cuidado, preciso ter atenção. Por isso é que nós não constituímos fiadores dos senhores. Preciso ter cuidado, não têm palavra. O facto de não ter palavras, que seja exemplo, tem voz. Mas nós, durante a legislatura, apresentamos provedor do utente de saúde, redução das listas de espera, os senhores chumbaram. Temos mais resposta garantida, os senhores chumbaram. Rampa para o ferro, os senhores chumbaram. Baixar o estacionamento do hospital, baixaram. Regular o gás, baixaram. O barco para o Porto Santo, rejeitaram. O IVA dos 5% para 4%, quando há 3 ou 4 anos, calma, nós propusemos os senhores baixar. E o impacto financeiro nas contas de 6 milhões deixaram os madeirenses durante 4 ou 5 anos a esvaziar os bolsos quando tinham essa oportunidade de o fazer há 5 anos. Só o fizeram agora. Deixaram os madeirenses baixar. Mas, quero mais exemplos, redução do IVA, mesmo progressivo, rejeitaram. Mas os senhores só falam do orçamento. Com o momento social de pensão, foi buscar o exemplo. Nós propusemos há 2 anos, os senhores recusaram. Mas, quero exemplo, redução do custo de vida. O IVA da eletricidade, do gás e da internet, os senhores rejeitaram. Não têm consciência, não têm palavra. Essas medidas não, são medidas. Atenção, calma, as medidas. Mas os vossos deputados. Então não. São meios? Não são meios, não tenho lá deputados. Eu não, o partido. O IMI a 5 prestações e o IVA, a baixa do IVA. PSD da Madeira, mas existe um PSD da Madeira, um PSD de Algarve, um PSD de Lisboa, ou é um PSD só? Lá está, vocês abraçaram a barriga de aluguer, centralista. E os senhores, os seus colegas, isto é a verdade, os seus colegas aqui votam da Madeira, mas quando chegam a Lisboa, traem a pátria madeirense, traem esta bandeira e voltam-se para o centralismo. Podíamos ter o IVA da eletricidade, da internet, mais baixo, e os senhores não deixaram. Podíamos ter os madeirenses a pagar o IMI, que é um custo exagerado, que é até um imposto que eu não concordo, mas que ele está aí, a pagar em 5 prestações, que isso era um alívio para a família, e os senhores não viabilizaram. Nós na Madeira viabilizamos. Mas que serve na Madeira que os senhores em Lisboa viram falsos. Vocês são falsos. Mas os vossos deputados em Lisboa, também os do Partido Socialista, traem a pátria. Esta é a verdade. Eu estou a falar a verdade para os madeirenses. E o senhor sente-se bem que a sua consciência, sente-se bem que a sua consciência, sabendo, ouça essa palavra, sente-se bem que a sua consciência, sabendo que o seu partido da Madeira vota da Madeira e os seus colegas madeirenses votam de outra Lisboa, devia revolucionar, devia chamá-los à atenção. Tem esse papel. Elvio Sousa, pergunto-lhe se... Bom, mas isto é o futuro. Perspectiva do futuro. O futuro está em cima, está no jovem. Voltar a dialogar, sem medo. Elvio Sousa, voltar a dialogar, será essa a postura para que haja entendimento? A perspectiva de diálogo nunca teve fora. Eu expliquei há pouco. Nunca tivemos fora. O diálogo é com os intervenientes principais. Quer dizer, se eu sou convidado para estar, sou Estado-Geral, sou líder partidário, porque é que não pode estar o representante? Ele é mais fino do que eu. Ele tem imunidade, mas a imunidade, porque o que parece, não lhe dá a garantia. O contexto dele está agarrado ao poder. Mas essa é uma exigência. Oxalá não venha mais um barco não. Oxalá que venha o barco, nem falei do ferro e do barco do Porto Santo, que os senhores prometeram no programa e retiraram do orçamento. Passaram para a República. Uma vergonha. Oxalá não aterre mais um avião aqui para o ano para levar o Presidente do Governo. Porque ele está agarrado nem uma lado. Se queira um avião, a estabilidade não é nossa. Mas não é falta de diálogo. Mas a ver o diálogo, Miguel, que é que está presente? Isso é uma das exigências. E é à vista de toda a gente. Quando digo toda a gente, é da Comissão Política. Aqui não fala só em reuniões privadas. Aqui é um espaço. Isso foi a conta proposta. Se não lhe contaram, deviam ter contado. Olha, eles não lhe contam tudo e depois faz destas figuras aqui. Algum Carlos, Elvio Sousa, perguntava aqui à deputada Marta, pergunto-lhe também a questão da moção de censura. Haverá algum momento em que Juntos pelo Povo poderá eventualmente apresentar uma moção de censura? Muito bem. Eu uso um acontecimento passado, porque aqui não se falou, mas o orçamento já podia estar, se não fosse a responsabilidade do PSD e do CDS, entre 6 a 9 de fevereiro.
Tiraram, foram irresponsáveis e traíram uma vez mais os madeirenses. Bom, nessa altura, nós, como partido moderado e irresponsável, não iríamos apresentar moções de censura quando queríamos que o orçamento fosse aprovado. Estávamos em fevereiro, já com atraso considerado. Bom, só quem não tem juízo é que faz esse tipo de coisas, com todo o respeito. Bom, vamos voltar agora, à normalidade. Uma vez mais, nós, como partido moderado, temos que deixar, e sendo coerente com o parlamentarismo a trabalhar, seria uma incoerência estar a dizer agora que, bom, a não ser, as moções de censura servem para atos de conduta do Executivo, a não ser que o Executivo faça a asneira da grossa. Bom, mas não vamos tentar mudar o parlamentarismo na Secretaria com eleições. As moções de censura podem ter viabilidade mediante aquilo que o Governo vai fazer, mas o parlamentarismo não tem culpa disso. Ou seja, tal como em fevereiro nós dissemos, bom, para esta crise política, primeiro o orçamento, depois então resolve-se as eleições, ou vai para eleições, ou faz-se aquilo que o Presidente da República assim decidir. Mas não, o PSD é responsável, é irresponsável, traiu os madeirenses e pôs o interesse para... É verdade. Pôs o interesse do partido em primeiro lugar, porque não queriam perder o poder, não queriam largar o osso. É verdade, sim, senhor. Isso ficava resolvido menos de uma semana. E os senhores sabem que isso é verdade. António Costa fez isso. E o Presidente da República ajuizou. E aqui o representante da República... Mas aqui o representante da República também disse que devia ser feito assim. E os senhores não fizeram. Fizeram força... Até o CDS e o PAN pediu a cabeça de Miguel Albuquerque, que já estão casados outra vez, a cabeça não serviu para nada. Pediram a cabeça, é verdade, que só havia governo se Miguel Albuquerque se afastasse. Estão outra vez amigados a governar. Que sejam felizes para sempre. Mas vamos lá ver, não haverá, nesta conjuntura, quando digo, jogos de bastidores. Mas atenção, o que eu estou a dizer, a não ser que a conjuntura não varie. Se o Governo Jornal claro, tiver conduta irresponsável, fizer lesar os cofres regionais, esse é um cenário que pode ser usado. Basta ler porque é que servem as moções de censura. Mas não está presentemente na nossa agenda, porque é preciso normalizar. Há iniciativas legislativas para votar, há situações para resolver e, regressando a fevereiro, nós tivemos essa atitude responsável, que é primeiro orçamento e depois vinha o cenário político. O PSD quis fazer o contrário, olha, deu no que deu, e agora tentaram imputar a responsabilidade nos partidos da oposição que não tiveram culpa nenhuma disso. Bom, nós não vamos carregar os vossos problemas e a falta de juízo às costas, faltava isso. Os cidadãos votaram assim. Tudo bem, estão a perceber que o jogo parlamentar, o jogo entre as parlamentar é assim que funciona. Já aconteceu nos Açores assim assado. O modelo é o mesmo. Aqui não resultou da nossa parte, mas nós tentamos. Isso é perceptível. Porque não conseguíamos sozinhos, tínhamos que conseguir com outros. Só fiquei pena que o Chega ficou de parte, mas eles não têm culpa disso, não foi aqui a situação. Fiquei com pena, não pelo partido, mas sim pela tentativa, porque ninguém há de julgar na história, pelo menos eu não carrego isso, que não tentei fazer um governo. Pelo menos isto não vão acusar. Agora, entre ficar no sofá, como ficou a iniciativa liberal, ficaram sentados no sofá e disseram, bom, eu não quero este nem aquele, então quero o quê? Ver a banda passar. Não, nós temos de ser corajosos. Verdade. E acredito que tirou o sono ao PSD nessa noite. Devem ter ido pela noite dentro, fizeram uma reunião de emergência a ver como é que isso ia ser resolvido. Lá apressaram o representante, puseram ele andar mais depressa. É verdade. Ele indigitou o governo na base de uma mentira. Parece que foi para lá um senhor mentir ao representante. É preciso revelar essa verdade. Indigitou o governo dizendo que o governo, quem tinha estabilidade, alguém tinha-lhe garantido estabilidade para o programa de governo e para o orçamento, que foi mentira. Montaram um governo uma mentira e depois querem que os partidos da oposição resolvam a mentira que os senhores fizeram. Por amor de Deus, os madeirenses não estão para isso. Olha que os madeirenses são mais inteligentes daquilo que os senhores pensam. O cálculo partidário... Estamos a caminhar para o Sousa, pedir-lhe a sua capacidade de síntese. Eu tenho 12 medidas, já foram aqui, estava aqui a escrever. Ferrem.
Segunda, a habitação, que já foi falada, a redução do custo de vida, nomeadamente dos produtos petrolíferos, madeirenses pagarem menos numa região ultraperiférica, subsídio social de mobilidade, resolver madeirenses pagarem 86 euros e os estudantes os 60 e tal euros. Nada de mais grupos de trabalho. Agora vai ser criado mais um grupo de trabalho para concluir o mesmo. Quinto aspecto, boa execução do PRR, revisão constitucional, lei das finanças regionais, sistema fiscal próprio. Sétimo, barco para o Porto Santo. Nono, saúde, baixas listas de espera, nomeadamente os tempos mais resposta garantida. E décimo primeiro, redução progressiva de impostos. Progressivo. Obrigado, Elvio. Sempre falar em progressivo. Obrigado, Elvio. Marta Freitas, muito obrigado. Bruno Melim, Miguel Castro. O tema da semana chega então ao fim. Voltamos na próxima semana. Boa noite.